gostaria de saber se Vossa Excelência vai agregar o tempo do pequeno expediente. Então, dá 9 minutos. Depois nós temos aqui Hildo Garcia e Paz Landim, ainda como liderança. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu inicialmente vou falar aqui sobre uma obra que é muito importante para o meu estado, para a região Nordeste, que é a obra da Transnordestina. Mas antes de começar minhas palavras, é importante que a gente registre aqui, e a gente sempre ouve os deputados do Partido dos Trabalhadores vir aqui falar de privatização da Petrobras e de governo golpista. Eu acho engraçado e fico abismado com a cara de pau que tem os petistas de falar sobre privatização de Petrobras. Uma empresa que eles conseguiram aniquilar, uma empresa que eles montaram como uma estrutura para roubar o dinheiro do povo brasileiro e financiar as campanhas do Partido dos Trabalhadores. Uma coisa que a gente nota que era exatamente uma quadrilha que foi montada pelo PT para pegar dinheiro público para viabilizar as campanhas do presidente Lula e da presidente Dilma. Deixaram a empresa completamente esfacelada, desacreditada, não valendo mais nada no mercado de petróleo. E vim aqui, pelo amor de Deus, falar de privatização de Petrobras e de governo golpista. Mas ainda, senhor presidente, eu queria chamar a atenção de um problema que me preocupa muito. Essa casa, através de uma comissão especial, nós estamos discutindo a obra da Transnordestina. Uma obra que o presidente Lula, como sempre, em 2006, foi ao Nordeste fazer com malabarismos e muitos discursos o início dessa obra. Uma obra que disse, muito importante para todo o Nordeste brasileiro, uma obra que iria integrar os estados do Piauí, do Ceará e de Pernambuco ao porto de Suape, ao porto de Pecém, e que, sem dúvida, ia abrir um grande mercado para um Nordeste que é diferenciado no Brasil. Um Nordeste que sofre muito a pobreza e as dificuldades de um país continental e que nunca teve o mesmo tratamento que é dado ao sul rico do Brasil, ao Nordeste pobre e ao Norte pobre desse grande Brasil. E a Transnordestina era vista como uma obra que iria ser a redenção de muitos setores econômicos. E eu cito, por exemplo, senhor presidente, o setor da Gepsita. Pernambuco, na cidade de Araripina e todas as cidades em redor, é o maior produtor de gesso do mundo. E a gente tem uma economia muito efervescente e de muita riqueza daquela região. E hoje um dos graves problemas que nós temos é transportar todo esse material, essa matéria-prima para todo o Brasil. Para os senhores deputados terem uma ideia, o custo da Gepsita, ela sai a R$ 25,00, por exemplo, a tonelada, enquanto que o custo do frete para se mandar para São Paulo, por exemplo, custa R$ 170. Ou seja, é um valor representativo. E a Transnordestina, senhor presidente, hoje é uma obra que se resume, segundo inclusive reportagem muito competente feita recentemente pelo jornal pernambucano, Jornal do Comércio, se resume a 100 funcionários. As obras completamente paradas, existem trechos inclusive que já estão prontos, e em vez de se começar a obra com a lógica, de se começar já ligando uma cidade à outra, se começou a obra pelas pontas e não se terminou, e a obra hoje não serve para nada, a não ser para ficar o mato, como se diz no sertão, o mato comendo. E a gente lamentavelmente assiste
dinheiro público, e já muito dinheiro público foi investido, e a obra não sai exatamente e não anda. A gente teve, por exemplo, a cidade de Salgueiro, uma cidade importante no estado de Pernambuco, que inclusive nessa casa tem 2 representantes, uma cidade que, durante o auge da Transnordestina, foi uma cidade em que teve uma concentração muito grande. Quando você vai hoje a Salgueiro, senhores deputados, é lamentável o que a gente vive, o que a gente vê. As empresas que tiveram lá fecharam as portas só esse ano. Segundo dados do sindicato, 300 homologações de demissão foram feitas. Essa obra já teve em torno de 8.000 funcionários. As empresas que eram contratadas e as subcontratadas montaram na cidade seu quartel-general. O comércio local se preparou para receber esses investimentos. Resultado, a obra parou, muita gente não pagou sua conta e a cidade está lá com os comerciantes sem receber o seu dinheiro e sem a viabilização do comércio que preparou para aquele boom econômico anunciado com muita pompa pelo presidente Lula, que vinha e ia a Pernambuco, e a gente assistiu a mesma coisa, o presidente Lula e a presidente Dilma fazer com a transposição do Rio São Francisco, que é outra obra que merece e carece um pronunciamento específico sobre isso. De forma que a gente está muito preocupado com isso. Nós precisamos e vamos fazer isso na comissão, nós vamos em loco fazer essa avaliação do que está acontecendo com a Transnordestina. A gente precisa levar ao presidente Temer essa nossa preocupação. Essa obra é fundamental para o Estado, muitos recursos públicos já foram investidos, e o que lamentavelmente a gente vê é a obra paralisada e as coisas sem caminhar. De forma, senhor presidente, senhores deputados, que fica aqui o nosso registro, a nossa indignação e, acima de tudo, o nosso repúdio pela irresponsabilidade do governo, que começa uma obra, não termina, delega a iniciativa privada, e aí é outro ponto. É uma obra que se dizia é da iniciativa privada. A iniciativa privada vai tocar a obra e vai ser beneficiado a tudo o que falei em questão do transporte ferroviário. O que a gente assiste, senhor presidente, é que quase que todo o recurso da Transnordestina foi custeado com dinheiro público, com dinheiro do BNDES, com dinheiro da Sudene, dinheiro que foi repassado para uma empresa privada. A gente não sabe a aplicação desse dinheiro. Essa empresa, inclusive, durante um período, entrou com a rescisão de contrato, que quem fazia a obra era a construtora Odebrecht, e rescindiram o contrato, foram embora, ia contratar uma nova empresa, e a obra está nesse embaraço em Pernambuco e em todo o Nordeste brasileiro. Então, fica aqui o nosso chamamento de atenção a esse grave problema. Há dinheiro público que foi empregado e dinheiro público que está sendo desperdiçado, e o governo Temer tem de ter a responsabilidade, e nós vamos levar isso ao presidente da República para que essa obra seja dada continuidade e que o dinheiro do povo brasileiro que foi aplicado de uma forma desatenta pelo governo anterior, seja e venha a surtir efeitos significativos, como disse aqui no meu pronunciamento, que essa obra da Transnordestina iria fazer para o Nordeste. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e agradecer a atenção de todos os deputados e pedir a Vossa Excelência que dê divulgação na hora do Brasil. Muito obrigado.